Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí pra gente falar da vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro, 5-4 nas penalidades máximas, onde o Hugo Souza, goleiro do Corinthians, brilhou nos pênaltis. O Cruzeiro venceu no tempo normal por 2-1, 2 gols do Arroio. Matheus Bidu descontou e o Hugo Souza brilhou nas cobranças de pênaltis. E o Benja no vídeo aí, pessoal, o Benja detonou o Gabigol. Não só o Benja, né? O Pilhado também e outros comentaristas aí, jornalistas, influencers, detonando a cobrança do Gabigol, até muitos torcedores do Cruzeiro. Vamos aí reagir a mais um vídeo. Antes, quero trazer aqui as promoções e ofertas do Mercado Livre de hoje. Assista ao debate até o final e após o debate você dá uma conferida aí nos produtos e ofertas do dia de hoje. Vou deixar os produtos aí abaixo do vídeo, também no link na descrição. E você que já é acostumado a comprar no Mercado Livre, na Shopee, você, sua esposa, manda esse vídeo para ela e pede a ela para ela sempre estar comprando aqui qualquer produto pelo nosso canal. Qualquer produto vai estar ajudando. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais aí do pós-jogo. Fala, meu povo! Começando mais uns 60 segundos do Benja. Chupa, Gabigol! Arrogante! O jogador mais mascarado do Brasil! Chupa, arrogante! Chupa, Gabigol! Seu mascarado! Tá na final! Chupa, Gabigol! Arrogante! Jogador mascarado! Olá pessoal, que jogo foi esse? Neoquímica Arena lotada, a torcida do Corinthians vibrando, pulando, incendiando o estádio como ela sempre faz. O Corinthians foi totalmente dominado no primeiro tempo, tomou 1-0, poderia ter sido mais. Começou o segundo tempo, tomou o segundo gol. Eu achei, agora vai tomar uma goleada, né? Porque o time do Cruzeiro estava jogando muito bem. É um time muito técnico, é um time de muita movimentação, de ótimos passes. O Leonardo Jardim, ele tem, além de ser um grande treinador, ele tem um elenco na mão muito forte, um trabalho muito forte que ele faz, e o time do Cruzeiro é muito bom mesmo, mereceu chegar em terceiro lugar. Mas quando o Bidu diminuiu para 2-1, tudo mudou. O Corinthians foi para cima na raça, na garra, na luta, não na técnica, como é o time do Cruzeiro. Mas com a entrada do Garro, o time do Corinthians evoluiu tecnicamente. O nível técnico do meio-campo melhorou muito e fez a diferença. O Bidu diminuiu o resultado, o Corinthians foi para cima, teve mais uma bola na trave do próprio Bidu, no travessão. Outra jogada com o Bidon, que chutou também na trave, voltou, ele chutou, o Cássio pegou, fora algumas outras defesas que o Cássio fez. O Corinthians poderia ter empatado o jogo e classificado nos 90 minutos. Mas o jogo quis, o futebol quis, os deuses do futebol quiseram colocar frente a frente Hugo Souza e Cássio para disputar pênaltis. Dois grandes goleiros, pegadores de pênaltis. Dois grandes goleiros no momento. A fase do Cássio no Cruzeiro é espetacular. Fez uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro esplêndido. O Hugo Souza fez a torcida esquecer o Cássio. E lá vai para os pênaltis. Quando o Yuri Alberto foi bater o pênalti, o primeiro pênalti do Corinthians, eu estava assistindo, eu falei, é absurdo o Yuri Alberto começar batendo os pênaltis. Ele não tem personalidade, ele não tem técnica. E ele frente a frente com o Cássio, a possibilidade do Cássio pegar o pênalti era muito grande, como pegou. Pegou. Depois dele, todos os outros jogadores do Corinthians, os outros 4, bateram muito bem, fizeram os gols, sem chance para o Cássio pegar. Do lado do Cruzeiro, foram todos muito bem, até chegar o último, que era o Gabriel, exímio batedor de pênalti, super experiente, bateu vários pênaltis importantes pelo Flamengo, sempre desloca o goleiro, mas foi com uma displicência. Foi com um descaso. Não sei o que ele pensou, que o Hugo fosse um goleiro qualquer. Ele bateu muito mal. Foi o pior pênalti batido. Tanto do Yuri Alberto como o do Gabriel. E aí o Corinthians foi para as alternativas. E aí o Hugo
brilhou novamente. Pegou mais um pênalti e o Corinthians, com o Gustavo Henrique, com o Bidon, né? O Bidon bateu o último pênalti. Com o Bidon, classificou para a final da Copa do Brasil. 2 jogos, o segundo vai ser no Maracanã, no outro domingo. Aí eu fiquei pensando, independentemente se for Vasco ou Fluminense, será que essa torcida do Corinthians dos anos 2000 vai invadir o Maracanã como a torcida dos anos 70 fez em 1976 contra a máquina tricolor do Fluminense? Tá aí, hein? Não é um desafio, mas é um toque. Será que a torcida vai invadir o Maracanã? Não acabou? Não, então, mas é difícil, ó. Corinthians e Palmeiras são sempre ligados na discussão. Não, eu acho... Então, mas qual é o torcedor que termina o ano mais feliz? O corintiano ou o palmeirense? O Corinthians acabou de se classificar. Vai depender da final da Copa do Brasil. Na minha opinião, depende. Eu acho que no cômputo geral nesse ano, o corintiano... Eu vou tentar resumir. Não, se o Corinthians levantar a taça, não tem a menor dúvida. O palmeirense pode gozar do corintiano esse ano? Vou tentar resumir o que o Bubu... Não, vou tentar resumir o que o Bubu está dizendo. É. O Bubu está dizendo o seguinte, se acabar vice-campeão da Copa do Brasil e tal... ganhei o Paulista em cima do Palmeiras. Mas isso já mostra que o ano é melhor? Não, eu não acho. Eu acho sim, acho que o Campeonato Paulista é um campeonato importante. O contexto como foi, né, a forma como o Corinthians conquistou em cima do Palmeiras, aí tem que levar em consideração tudo que o Bubu está dizendo sobre contratações, tempo de trabalho do Abel, jogadores, elenco, isso você tem que levar em consideração. Isso não pode ser desprezado de maneira alguma. E logo em seguida a desclassificação para a Copa do Brasil. Né, pro Corinthians também, da forma como foi, da mobilização que o Palmeiras teve, os xingamentos que foram direcionados ao Abel muito por conta do rival. Sim, não é porque perdeu ali, a eliminação, poderia perder para qualquer um, mas perdeu para o Corinthians. Por isso os xingamentos, por isso tudo aquilo que aconteceu. Claro. Né, além da questão política, tem esse peso, claro. Que tem Mancha e tem a Leila, né, a gente sabe disso. Mas tem um lado do arquirrival. Não tem, eu falo assim, o Palmeirense... Da mesma maneira que o título paulista para o Corinthians teve um peso ainda maior por interromper a sequência do Palmeiras, por ser um título na casa do Corinthians. É que para mim, os vices do Palmeiras, valorosos, ser vice-campeão tem o seu mérito, são muito doídos. São. Ele é vice do Paulista, Claro. para o maior rival, perdendo a chance de ser tetracampeão genuíno, coisa que ele nunca conseguiu na história. Agora o Palmeiras vai ganhar mais 4 seguidos para tentar a chance que ele perdeu esse ano. Ele é vice do Flamengo no Brasileiro, Sim. sendo que há poucas rodadas o Flamengo tinha uma desvantagem de 3 pontos e menos vitórias. O Palmeiras fez água nas últimas rodadas. O título esteve em algum momento encaminhado no colo do Palmeiras. Ele podia descartar uma rodada. E ele acabou fazendo... em uma sequência de 15 pontos, só 2. O título escapou Marca aí da no seu mão dele. caderninho. Santos, Vitória e Fluminense. Foram os jogos que eliminaram o Palmeiras. E depois ele abriu mão do campeonato e mostrou o time que ia jogar. E aí perde a Libertadores, que pra mim é o segundo maior jogo entre clubes brasileiros da história. Pra mim, o maior jogo entre clubes brasileiros da história é Corinthians e Vasco em 2000, porque valia um Mundial, o primeiro Mundial organizado pela FIFA, eram 2 esquadrões aqui, o contexto histórico daquilo era muito pesado, valia um título mundial. E a final da Taça Brasil de 62 entre Santos e Botafogo, os 2 times que ganharam a Copa do Mundo para a seleção, você não tá contando? Não, tá bem abaixo Não, disso. Santos e Botafogo, logo depois da Copa de 62, é menor do que Corinthians e Vasco. Taça Brasil e Mundial. O Mundial tá muito acima, o primeiro Mundial organizado tá muito acima. Eu tô falando dos 2 times que dividiam a atenção, dividiam a seleção. As finais... Era o Santos do Pelé contra o Botafogo do Garrincha. Não. Esse jogo é menor do que Vasco e Corinthians. Uma Taça Brasil, sim. Se fosse um Santos e Botafogo naquela época decidindo um Mundial, era um outro cenário. As finais brasileiras de Libertadores são maiores pra mim. Como Maior foi a desse ano. Então, pra mim, o segundo maior jogo da história entre clubes brasileiros aconteceu esse ano, Palmeiras e Flamengo, e o Palmeiras perdeu. O Palmeiras perdeu com isso a vaga na Copa Intercontinental. Sim. Eu acho que o Flamengo tem grande chance de ganhar. Perdeu a vaga automática na Copa do Mundo de 2029. Põe o dinheiro aí já vai dar uns 70 milhões de dólares. Não, calma que não é pra classificar ainda. Você tá fazendo essa ainda conta toda. Mas eu tô falando assim, o quanto que valia o jogo Palmeiras e Flamengo. Se bem que aqui a gente tem falado do Corinthians. Tudo bem. Minha tese é essa. Então vamos voltar pro Corinthians. Eu só queria saber, a final foi Corinthians e pra explicar a semifinal foi Corinthians que o ano Cruzeiro. do Corinthians é melhor. É o seguinte, você tá fazendo as contas até financeiras. Não dá pra falar se não tem o Palmeiras no negócio. Então pensando só no Corinthians.
Corinthians. O quanto de dinheiro o Corinthians perdeu quando ele é eliminado na pré-Libertadores e passa vergonha na Sula também. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida que se na o Copa Corinthians... do Brasil ganhando vai ganhar quanto? Mais menos do que isso. Se a o Copa do Corinthians... Brasil é uma bala. É muito dinheiro. Mas se o Corinthians 77. ganhar a Copa do Brasil, aí eu não tenho a menor dúvida. 77 milhões é o valor final, né? Mas Claro. o dinheiro que já vem sendo arrecadado... Dá pra pagar o 13º aí da turma toda, hein? Como diz o Zé Elias, se não for o banco, se aparecer ninguém lá no banco... Se não aparecer ninguém... Aparecer no Dá banco. pra pagar uns transfer bans aí, tranquilo, hein? O Corinthians tem muita esperança. Não, mas de aí poder outra fazer coisa, isso você no não final pode do usar o argumento financeiro numa disputa entre Palmeiras e Corinthians. Porque usar argumento financeiro aí é Não, o argumento financeiro, pra mim, tem que ser utilizado. Não, o Palmeiras então, gastou em reforços 837 milhões e não ganhou nenhum título. Mas peraí, o Bubu... Aliás, nos últimos 2 anos do Abel, o Palmeiras só ganhou um Campeonato Paulista. Bubu, você quer usar o argumento financeiro para um time que deve 3 bilhões? Rodrigo, Sim. pensa não dá, aí O já time do perdeu. Corinthians, com todos os problemas financeiros, administrativos, Então. políticos, ele tá tendo um ano mais feliz. Aí O corintiano tá tendo um ano mais feliz do que o palmeirense. Isso, aí a discussão é esportiva, não é financeira. financeira, Mas porque qual é a razão o de existir um time de futebol? O Palmeiras dispensou 11. Esportiva. Então, mas qual que é a razão de existir um time de futebol? É Palmeiras pra fazer o seu contratou torcedor 11, feliz, a dispensou alegria do seu 8. torcedor. Mandou 8, dispensou 8 e contratou 11. O Palmeiras gastou esse montante para contratar esses jogadores. E deve contratar mais 3 ou 4 para a próxima temporada. Né? Só para voltar ao tema do Corinthians e Cruzeiro, o Cruzeiro tem mais elenco, tem melhores jogadores. Você vê uma ideia, o Christian fez um bom jogo, acabou saindo. O Arroyo entrou, que é bom jogador, mas é diferente em termos de posicionamento tático. Matheus Pereira, ele jogou bem, o Matheus Pereira. Muita gente diz, em jogo decisivo ele não aparece. Ao contrário, ele apareceu. Hoje ele jogou. Mateuzinho entrou no lugar do Romero, que é o motorzinho do time. E ele deu conta, e muito bem. Enfim, eu acho que o Cruzeiro tem elenco. Claro que o time do Cruzeiro precisa de algumas peças para melhorar o elenco. Não sei se o Leonardo Jardim vai ficar. Ele já disse que já expressou a vontade dele para o presidente do clube, se ele vai ficar ou não, e o presidente já sabe. Ele disse que está meio que estressado com o futebol, e esse estresse passa muito pelo futebol brasileiro, pela temporada que ele viveu aqui. Ele gostaria de uma outra função, mas para outra função não sei onde que ele se enquadraria na equipe do Cruzeiro. Ponto. Passando para o Corinthians, com todos esses perrengues apontados pelo Rodrigo Bueno, que são verdadeiramente verificados na história do Corinthians, o Corinthians termina o último trimestre com o maior rombo no seu caixa da história. São 300 milhões só no último trimestre. É o maior rombo da história de déficit do Corinthians. Ninguém ficou devendo tanto. É por isso que o Corinthians deve quase 3 bi. E como é que, diante de tudo isso, o que é que explica essa força dentro de campo? Isso é na camisa? Aí tem. É a torcida? Eu posso falar uma coisa? Explica? Vou falar um sentimento meu. É a personalidade do jogador? São alguns fatores. Os jogadores do Corinthians representam a camisa que eles vestem. Isso a torcida do Corinthians não pode reclamar. Os caras dão o sangue, tomaram o segundo gol, foram buscar o resultado, eles dão o sangue em campo, eles se doam 100% em todos os jogos. Perfeito? O Corinthians tem, do meu entendimento, um treinador que é típico para a Copa, que é o caso do Dorival. É a 4ª Copa que ele vai disputar. Que ele pode ser campeão. Pode rolar o Filipão, né? O Filipão é o maior campeão da Copa do Brasil com 4 títulos, ele tá com 3. Ele tem 3 já, Bubu? Já tem 3, pelo Santos, pelo São Paulo e pelo Flamengo. Porque a gente pode fazer a conta que for, falar da parte política do Corinthians, hoje o torcedor não tá nem aí pra isso. Não, até porque... Esse que tá na Neoquímica Arena, não é, Zé? O que eu tô tentando falar que é o que o Bubu acho que tá passando meus amigos estão escrevendo exatamente tudo que o Bubu está dizendo. Acho que o Corinthians vai ficar triste no Natal? Não, depende. Primeiro, se perder a Copa do Brasil, vai. Uma coisa é a nossa discussão técnica. É o que vale, o que não vale, se gastou, se não gastou, se tem milhões, se não tem milhões. E aí é uma questão de você colocar na balança. Outra coisa é o que o pessoal lá na rua está dizendo, é o que o corintiano está falando, é o que o palmeirense sente no sentido... Provavelmente o palmeirense deve estar falando, o Palmeiras podia estar nessa final de Copa do Brasil pelo time que tem, perdeu para o Corinthians. Tem tudo isso. Mas, assim, eu acho que é salutar no sentido de você ter essa discussão. O que representa o Corinthians, às vezes é difícil de você entender isso.
às vezes é muito complicado, porque vamos buscar o primeiro jogo. No primeiro jogo do Corinthians, quem era o grande favorito? Quanto que dava ali? 50-50 ou você colocava 60-40? Qual confronto? Eu coloquei 60-40 Cruzeiro era favorito. E Corinthians. É favorito, né? Você colocava aquilo ali, você colocava mais ou menos essa... Por quê? Porque o Corinthians não vinha bem, o Dorival teve que mexer nas últimas 2 partidas e colocar jogadores, fazer um revezamento, mexer na equipe toda para tentar colocar os jogadores fisicamente apostos para poder jogar esse jogo. Tanto o Yuri estava com problema de pubalgia, né? O Memphis estava com o Garro no joelho. O Garro não jogou. O Garro jogou os últimos 15 minutos. Então, assim, o Corinthians hoje melhora com a entrada desses caras, né? O segundo tempo, especialmente quando entra o Garro, quando entra o Ranieri, quando muda o sistema de jogo e o sistema de jogo que o Corinthians estava acostumado a jogar. Então, assim, tem algumas coisas que você fala... Pô, o que acontece? O que acontece, a Zé? Torcida. Vamos lá, Zé. Não você que já vestiu a camisa e estava lá. O que tem de diferente, Zé? Eu acho que assim, a responsabilidade que vem na cabeça dos jogadores em relação a, vamos ganhar para essa torcida, ela acaba se transformando em energia para o jogo. Essa energia, ela, fazendo a tradução, ela aumenta a capacidade de foco, a questão da concentração de não errar, você saber que o adversário é complicado, então você tem que jogar de uma forma mais dura, mais firme. Então tem uma série de coisas que tudo isso que envolve você vestir uma camisa tão pesada, não é como a do Corinthians, mas, por exemplo, se você joga com a camisa do Flamengo, Palmeiras, os times grandes conhecidos aqui no futebol brasileiro, você já coloca sabendo que você vai ter que ter tudo isso. Ô Zé, eu posso falar que nesse confronto a torcida do Corinthians fez a diferença? Fez. Pensando no Mineirão e hoje. Porque hoje no Mineirão, que lindo. No Mineirão foi um espetáculo. E hoje, vamos pensar o seguinte, tá 2-0, talvez em outro estádio, na maioria dos estádios, para não dizer em todos os estádios, mas na maioria dos estádios aqui do Brasil, a torcida sente o golpe. Sim. Quando toma o 2-0. E não foi o que a torcida do Corinthians fez, pelo contrário, né, Zé? A torcida do Corinthians continua a torcer e continua sendo... Foi aquilo que ela sempre mostrou para todos, né? Se você conversar com qualquer jogador das antigas e esses jogadores de hoje, provavelmente você tem vários jogadores dizendo qual a única torcida é do Corinthians. Do Corinthians ela é diferente, do Corinthians é diferente. E ela mostra isso com o passar dos anos, mas no presente também. Porque nós estamos sendo acostumados a ver os grandes times, por exemplo, Palmeiras e Flamengo, que são os times que sempre chegam, com as torcidas vaiando jogadores, xingando jogadores, protestando contra treinadores, né? E a do Corinthians você tem um protesto, aquele protesto que vai no CT, conversa, dá dura, tem que, quero falar com o elenco, que é uma coisa cultural nossa. Pelo legado e aquilo que é a cultura nossa dos jogadores não, do futebol brasileiro em relação ao tratamento que os dirigentes e o relacionamento que os dirigentes têm com as torcidas organizadas. Então, jamais eles vão segurar. Eu acho que teve um só, que é o Paulo Nobre, a Leila agora que brigou, mas o Paulo Nobre que freou isso daí, mas os outros todos, um dia freia, outro dia não, libera, conversa, né? Então, e a do Corinthians não, a do Corinthians sabe dessa importância. E os jogadores entendem que para você jogar no Corinthians, você tem que ter algo mais. Você não precisa ser o camisa 10 técnico. Você não precisa ser um Pelé, você não precisa ser um... É lógico que é bom sempre ter jogadores assim. Até porque esse time do Corinthians tem esses jogadores. Mas o que o torcedor corintiano quer é a sua entrega 100%. Então, quer quando você sai do campo, você torcer tua camisa, sair um suor ali, sangue, determinação, né? E mostrar para ele que você está ali para jogar. Aquela camisa do Zé Maria, hein? Não. Aquela camisa do Zé Maria, eu acho que... É isso. O Zé Maria, assim, para mim era um grande símbolo dessa raça do Corinthians, né? Dessa vontade do Corinthians, o lateral direito que sai, tem um formato de um coração, né? Com ele sangrando. Aquele tempo ele não podia jogar sangrando, assim. Hoje já não pode mais. Então aquela camisa do Zé Maria, eu acho que se você nunca viu, procure na internet a camisa do Zé Maria, como é que ele sai de campo, que mostra para mim toda a raça do Corinthians. Eu acho que esse é o entendimento do treinador de como o time pode jogar e até onde o time pode jogar. Não, eu queria chegar aí, Pascoal, porque a gente elogiou a torcida, o Hugo, e acho que tem um capítulo do Dorival aí, pensando nos dois confrontos, um capítulo do treinador. O treinador entende como é que a torcida se comporta, entende como é que o time se comporta. Eu, por exemplo, não gostei do primeiro tempo do Corinthians. Eu não sei se algum torcedor do Corinthians gostou, porque deixou totalmente à vontade o time do Cruzeiro. E quando o Matheus Pereira começa a dominar o meio-campo, começa a tocar bola, aparecer, parece que, sabe aquele cara em Las Vegas, o croupier em Las Vegas?
É o que dá Sei. cara. Ele fica Sei. só aqui, ó. Só dando a carta. Quem era esse, Pascoal? Esse é o Matheus Pereira. Matheus Pereira. O Matheus Pereira só aqui, toma aqui, vai você ali, vai você pra cá. E ele só aqui, só no toque, como diria Dona Ernesto Filho Nunes, toque-me voe. E os caras não chegando, e os caras não marcando. O Corinthians praticamente fez praticamente não jogou, fez um primeiro tempo ruim. As alterações surtiram efeito, especialmente a virada do primeiro. Botar o Ranieri de primeiro volante é outra coisa, né, gente? É outra coisa. Não dá para tirar o Ranieri da frente da zaga do Corinthians. É verdade. A não ser que ele esteja machucado. Ele bem joga todas, porque não tem outro para fazer essa função. E aí vai construindo a jogada, consegue a marcação do gol. Já tinha colocado 2 bolas, uma no travessão, outra na trave. Então o time do Corinthians correspondeu no segundo tempo. E aí, tem outra coisa que às vezes no futebol faz diferença. O quê, Pascoal? O pênalti, você viu o lado que o pênalti foi batido? Do lado da Fiel. Na frente da isso? torcida do Corinthians, das torcidas organizadas do Corinthians. Isso pesa em decisão. Aliás, quando teve o sorteio... O Gabigol tremeu ali, ô Bubu, você acha? Não sei se ele tremeu, mas ele bateu muito Mas mal. que ele errou, né? Muita gente dava um certo equilíbrio para esse confronto, porque o Corinthians no sorteio ganhou o direito de fazer o segundo jogo em Itaquera. Fala, pô, decidir em Itaquera é mais complicado. Ó, eu cravei aqui, ó. Eu cravei Vasco e Corinthians, lá atrás. Tá vendo aqui, ó? Você já tem 50% de acerto, falta o resto. Essa final deixa o São Paulo fora da Libertadores. Corinthians e Vasco, Para o São Paulo ir para a Libertadores, o campeão precisava ser o Cruzeiro ou o Fluminense, né? O Fluminense tem desvantagem com o Vasco. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Corinthians 5-4 nos pênaltis, né? Perdeu no tempo normal, mas o que importa é a classificação para a final. E nesse momento tá jogando, pessoal, Vasco e Fluminense, tá no intervalo agora. Tá 1-0 o Fluminense. Com esse resultado, a decisão está indo para os pênaltis. Quem diria, hein? Podemos ter as duas semifinais sendo decididas nos pênaltis. Mas tem o segundo tempo todo, vamos ver como é que vai ser. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. E mais uma vez, trazendo aqui os produtos do Mercado Livre, pois o YouTube agora está em parceria com o Mercado Livre, com a Shopee. Então, dá uma conferida aí nos produtos pelo nosso link, e qualquer produto que você adquirir vai estar ajudando o nosso canal. E você que já é acostumado a comprar no Mercado Livre, você, a sua esposa, manda esse vídeo para ela e pede a ela para sempre que ela comprar pelo nosso link, vai estar ajudando demais. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.